E a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no nosso devocional, graças a Deus. Hoje nós vamos continuar o estudo de Gênesis, estamos em Gênesis 29. Hoje nós vamos falar de Gênesis 29, versículo 31. Primeiramente, orar e convidar aquele que é o autor de tudo isso, dar as honras ao nosso Espírito Santo, para que ele conduza esse estudo com maestria. Deus, nós agradecemos, Senhor, por mais um dia respirando, Pai, mais um dia de vida, mais um dia na sua santa e preciosa presença. Queremos te honrar, te agradecer, te glorificar, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua bondade, o seu amor dura para sempre e é eterno. Nós queremos agradecer por tudo, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, e por tudo que há de vir, Senhor, porque o Senhor conduz as nossas vidas para aquilo que é a sua vontade, Pai, que é perfeita e agradável. Senhor, eu te peço que o Senhor coloque em mim aquilo que venha de ti, Senhor, me esvazie totalmente para que o Senhor se faça presente e se preencha totalmente de mim, Pai. Cada dia mais eu quero me esvaziar e me preencher mais de ti, Senhor. Repreenda todo mal, repreenda toda seta, todo impedimento, barreira contra esse estudo, Senhor. Eu te peço, Senhor, me anima todos os dias, Pai, e me faça, Pai, um instrumento da tua vontade. Que essas palavras possam alcançar almas, corações e espíritos sedentos pela tua vontade, pela tua palavra, pelo teu amor, de saber mais sobre a Bíblia, de saber mais sobre a sua palavra, Pai, que é perfeita, que é viva e que transforma, cura, regenera qualquer vida, coração e espírito. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Gênesis 29, 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Aqui, hoje nós vamos falar de Lia, né? Que foi uma das esposas de Jacó. Jacó, antes de ter um encontro com Jesus, era um homem que enganava muitas pessoas, ele tinha um caráter perverso, né? Enganador. Então, para conseguir as coisas, ele sempre, né, agia de má fé. Então, o caráter dele era muito ruim. Mas, ao encontrar o Senhor Jesus, né, ele foi totalmente transformado. Mas, antes disso, ele também encontrou uma pessoa pior que ele, né? E aí foi aplicada a lei da colheita, né? Na vida de Jacó, porque ele encontrou uma mulher, né, que é Raquel, a mulher da vida dele, e aí ele precisou trabalhar para Jacó, que era o pai dessa mulher. Naquela época eram os pais que escolhiam seus maridos para as filhas. Então Jacó enganou ele, Jacó, que era enganador, perverso, encontrou um homem, o pai das suas esposas, né, que era 10 vezes. Se Jacó era um enganador, Labão era o mestre da perversidade e da enganação, né? Ele encontrou um homem pior que ele, fez com que ele trabalhasse anos e anos para poder casar de graça, né? Para poder casar com uma das filhas dele, e no final ele acabou casando com a outra filha que não era a prometida, né? Labão enganou e fez ele trabalhar mais ainda para que ele pudesse ter a esposa mesmo, a pretendida, né? Que era Raquel também. Só que nesse dia do casamento, né, foi entregue Lia. Lia era irmã de Raquel. A prometida era a Raquel, era quem Jacó amava, a quem ele tinha se apaixonado, mas quando chegou o dia do casamento, Labão não entregou Raquel, ele entregou a Lia, né? Jacó foi enganado pelo seu próprio sogro, que tinha um caráter pior que o dele. E aí ele pôde sentir na pele, né, o que é ser enganado, o que é fazer isso com as pessoas, não é verdade? Então, muitas vezes Deus faz a gente passar por situações para que a gente aprenda também, né? A não fazer mais esse tipo de coisa, a sentir na própria pele aquilo que você faz com as outras pessoas. Então, por isso que aquele ditado é muito
é muito verdadeiro, né? Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você, né? Então a gente sempre tem que fazer o bem para colher o bem. E aqueles que fazem mal vão colher o mal também, né? Se não for livramento, vai ser a colheita daquilo que a própria pessoa plantou. Então, em Gênesis 29, versículo 31, diz lá: vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. Esse texto sagrado revela o momento que o Senhor atentou para a vida de Lia, né, ou Leia, e a abençoou. A história de Leia nos ensina muitas coisas preciosas. Leia era o nome da irmã mais velha de Raquel, né? E se tornou a primeira esposa de Jacó. O nome Leia significa vaca ou cansada. Em algumas traduções ela é chamada de Lia. Apesar de ser ofuscada pela beleza de Raquel. Raquel era muito linda, né? Ela chamava atenção, ela era uma mulher dessas, né? Vamos dizer assim, na atualidade, uma super influencer, assim, uma mulher que chamava atenção por sua beleza. Se tivesse um concurso de beleza naquela época, a Raquel seria a vencedora, né? Isso mostra na história, né? Lia mostra também como Deus usa as pessoas desprezadas e humilhadas, as inferiorizadas, né, para realizar grandes coisas. Quando contamos a história de Raquel, é impossível não mencionar o nome da Leia, né? Pois a história de uma também está diretamente ligada à outra. Enquanto sua irmã mais nova ganharia qualquer concurso de beleza que disputasse, né, no caso a Raquel, a Lia certamente ela nem ousaria se inscrever, porque na sua aparência já mostra, né? E é descrito lá em Gênesis 29, versículo 17. Leia, porém, tinha olhos tenros ou baços, mas Raquel, de formoso semblante e formosa vista. Alguns estudiosos entendem que Leia sofria de miopia, né? E ali ela era... A Lia, ela era preterida e a desprezada por Jacó. Por causa desse desprezo que ela sofrera, né, com Jacó, a paz, Sueli, bom dia, a paz do Senhor. Por causa desse desprezo, Deus resolveu compensar toda essa deficiência que ela tinha, né, na parte física, que ela se sentia inferior a Raquel, né? Deus compensou tudo isso com a maternidade, porque Lia, ela teve filhos, e filhos muito importantes, né? Que foram filhos que construíram nações, né? Ela foi dada em casamento a Jacó por meio de uma fraude do pai Labão. Ali ela não teve culpa alguma, né? Porque os pais naquela época eram eles que determinavam com quem as filhas se casariam. E ali ela se sentia inferior a Raquel, né? E era desprezada por Jacó. Porém, Deus abençoou a maternidade de Lia. Apesar de, na história bíblica, ela ser uma figura triste, Lia, ela encontrou na maternidade a sua realização. Ela foi uma mãe virtuosa, uma mãe plena, né? Ela era uma mulher virtuosa, ao contrário de Raquel. E ao se tornar mãe, ela se tornou mãe de Levi, que veio a ser a tribo sacerdotal de Israel. A tribo sacerdotal de Israel veio de Lia. Deus, por sua graça, deu a Leia compensações muito maiores, né? Ao torná-la mãe também, sabe de qual tribo? Ela se tornou mãe de Judá, cuja tribo saiu o nosso Senhor Jesus Cristo, o prometido, o Messias de Israel, o grande leão da tribo de Judá.
O sábio Salomão, ele já dizia: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Ao fim de tudo, Deus concedeu muito mais bênçãos, muito mais privilégios para Lia do que para Raquel. Por exemplo, enquanto a sua irmã teve uma morte prematura e ela foi sepultada em local improvisado, a Leia morreu em ditosa velhice e foi sepultada no túmulo oficial dos patriarcas. A história de Leia revela que mesmo quando alguém não nasce com tantos privilégios ou com os mesmos predicados de uma pessoa, de um irmão, de alguém que ela, que tem maior destaque ali naquela família, não é por isso, muitas vezes essas pessoas que são desprezadas, inferiorizadas e até humilhadas nessa família, às vezes até humilhada pelos próprios pais, Ai, você não faz isso. Ai, olha sua irmã, olha essa mania de comparação entre os filhos, entre gostar mais de um filho do que de outro. Isso vai criando crenças, isso vai criando gatilhos na mente da pessoa que destrói toda a vida dela. Ela muitas vezes não consegue se desenvolver em áreas da vida por conta de palavras malditas e pragas que são lançadas pela boca dos pais, pela boca das mães, muitas vezes até mesmo de pessoas da família, irmãos, Então, mais essas pessoas que são desprezadas e humilhadas, principalmente pela sua família, Deus não abandona. Deus faz honrar, ele gosta dessas pessoas, porque ele quer honrar essas pessoas em meio àqueles que um dia proferiram palavras negativas e destrutivas para essas pessoas. Deus, em sua infinita graça, ele faz abundar a graça acima de toda deficiência, de toda humilhação, de todo desprezo que nós temos na nossa vida. Deus, ele é o especialista em promover aquela pessoa no local onde ela foi mais humilhada. No caso de Lia, ela teve uma maternidade plena. E naquela época, a mulher que dava filhos era uma bênção. Quanto mais filhos ela gerasse, melhor seria, Ela era muito bem vista, enquanto Raquel, ao contrário de Lia, ela tinha... me fugiu a palavra aqui. Ela não era fértil, Ela não podia dar filhos a Jacó. Mas no final da vida, Deus também, por sua misericórdia e graça, também abriu a madre, como dizia antigamente, de Raquel, Que de lá saiu Benjamim e José do Egito, que foram os 2 filhos de Raquel. Mas a Lia teve uma participação muito especial. Jacó via nela essa virtuosidade da maternidade e com isso ele foi, respeitando essa mulher. Ela foi a mãe de Levi e de Judá. A tribo de Levi foi a tribo sacerdotal de Israel e a tribo de Judá, a tribo dos guerreiros, da onde saiu o nosso Senhor amado, precioso, Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, veio da tribo de Judá. Então, nós vemos que o quanto Deus abençoa essas pessoas. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, que por sua misericórdia, graça, fez com que Lia fosse a privilegiada nesse sentido. Ela foi a mais humilhada, a mais desprezada, mas ao mesmo tempo ela foi a mais honrada, porque dela foi quem saiu o nosso Senhor Jesus Cristo. O nome dela será eternizado na história, não só da tribo sacerdotal de Levi, como pelo Rei dos Reis, O nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, escolheu a descendência dela para que pudesse gerar o nosso Senhor Jesus Cristo.
Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã tem mais estudos. Deus abençoe. Bom dia.